E aí, gente, vamos lá? Vamos continuar analisando as forças da dinâmica. Nós já vimos a força-peso, reação normal, força de tração ou tensão. E agora nós vamos estudar uma importante força que é chamada força elástica. Você deve estar se questionando assim: quando, em que situação, em que tipo de corpo essa força aparece? Essa força elástica é o tipo de força que existe, que vai sempre aparecer em corpos que possuam o regime de deformação elástica. O principal exemplo de corpos em regime de deformação elástica são as molas. E aí então, você mais uma vez deve estar se questionando: mas o que seria um corpo em regime de deformação elástica? Esse primeiro momento aqui, eu vou fazer com que você interprete o que é uma mola, que é um corpo em regime de deformação elástica. E o entendimento, ele é muito simples. Vamos lá. Peguei uma mola qualquer e analisei a mola numa situação em que não se aplica nenhuma força sobre ela. Tá legal? Eu vou dizer que essa mola aqui, como não existe atuação de força, ela se encontra no seu comprimento natural. O que é o seu comprimento natural? Você medir as extremidades da mola, ela terá um comprimento próprio, que a gente chama por comprimento natural, que é aquele na ausência de qualquer atuação de força. Ok? Vamos lá. Num determinado momento, eu apliquei sobre essa extremidade uma força qualquer, F, fazendo com que a mola sofresse um alongamento. Tá legal? Eu alonguei a mola. Observa que, alongando a mola, houve uma deformação. A mola aumentou de comprimento. Ela aumentou de comprimento para cá. Confere? No mesmo sentido da atuação dessa força. Mas o que a mola faz então? Quando a mola ela é alongada, vai aparecer sobre ela a força elástica no sentido de trazê-la ao seu comprimento natural, correto? Então, se a mola está sendo alongada por uma força F, ela sofre uma deformação, porém atua sobre ela uma força de natureza elástica, que eu vou chamar por Fe, com o seguinte intuito: trazê-la para o seu comprimento natural. É assim que funciona a força elástica nas molas. Você deve ainda estar pensando: mas e se a mola, ao invés de estar sendo alongada, sofrendo uma alongação, um alongamento, se ela for comprimida? Se ao invés de aplicarmos uma força nessa mola, nessa direção e nesse sentido, se nós aplicarmos uma força F, pode ser até de mesma intensidade, na mesma direção, porém no sentido oposto. Vamos supor então que essa força F esteja comprimindo a mola. A mola está sofrendo uma compressão. Muito bem. Observa aqui o tamanho natural da mola, observa o tamanho natural da mola e observe o tamanho da mola com a atuação dessa força. Observa que a mola sofreu uma deformação, ela foi comprimida. Quando essa mola é comprimida, de que forma ela age? A força elástica sobre ela vai atuar de uma tal forma que ela retome o seu comprimento natural. Então, olha aqui, ó, essa daqui que é a força elástica, ok?
O que a gente entende, então, como força elástica? O que é a tal regime de deformação elástica? É a atuação da força na mola para trazê-la, para levá-la à sua condição original, à sua condição natural. E guarde que é sempre assim. Se a mola estiver sendo alongada, a força elástica atua para comprimi-la. Se a força estiver sendo de compressão, a força elástica atua no intuito de alongá-la para levar ao seu comprimento natural, original. Dizemos que a força elástica ela é de natureza restauradora. A força elástica é sempre restauradora. Ok? Vamos então, a partir do entendimento de força elástica, interpretar o que Robert Hooke, pensou e estudou acerca desse tipo de corpo. Ok? Vamos lá. Bom, após o entendimento da questão restauradora nas molas, nós vamos fazer agora um estudo de Hooke. Como Hooke pensou, foi o grande pai pelo entendimento desse tipo de força, como Hooke pensou, como Hooke estudou e interpretou as molas. Hooke equacionou esse tipo de força, que é a força elástica, nas molas. Vamos ver? Não esqueça, apareceu uma mola, força elástica, sempre restaurando a mola para a sua condição inicial, para o seu comprimento natural. Mas vamos lá. Hooke pensou, fez o seguinte estudo. Ele pegou uma determinada mola, colocou-a na vertical, presa a um suporte, mediu a mola e chegou à conclusão que a mola tem um determinado tamanho, um determinado comprimento, um comprimento próprio, que ele chamou por x0 para melhor entendimento, onde x0 será o comprimento natural da mola. Seja lá qual for o comprimento da mola, 2 centímetros, 3 centímetros, não importa. A mola tem o seu comprimento original, o seu comprimento natural. Pois bem, o que Hooke fez num primeiro momento? Nessa mesma mola, ele fez com que uma determinada força F atuasse na vertical para baixo. Poderia ser um peso de um corpo suspenso na mola. Quando essa determinada força atua sobre a mola, vai provocar uma deformação, vai alongar a mola, vai deformar a mola. Hooke observou que, levando-se em consideração o comprimento natural, entenda bem, olha, o comprimento natural da mola está aqui, tá legal? Rebatendo ali, olha, x0, aqui está o nosso comprimento natural da mola. Observa que a mola teve uma deformação. Vou chamar essa deformação por ΔX. Num primeiro momento, onde a força que atua é F, nessa mesma mola, essa mola sofreu uma deformação ΔX. Não vamos nunca esquecer que a força elástica atuaria, nesse caso, nessa mesma direção e sentido aqui, tá legal? Nós vamos deixar isso apenas evidente, somente, tá? O estudo é outro, a interpretação que nós vamos fazer agora é outra. Num segundo momento aqui, olha, ele fez com que essa mesma mola fosse sobre ela exercida uma força proporcional a essa, 2 vezes maior, por exemplo. Observou que a mola sofreu uma nova deformação. A deformação no momento anterior, quando aplicada uma força F, foi uma deformação ΔX. Hooke duplicou
duplicou a força. E quando foi medir, não esqueça que aqui está o comprimento natural da mola, tá legal? Aqui nós temos os nossos comprimentos naturais da mola lá, tá legal? Porém, o que nos importa é isso daqui, o que deformou. E o que Hooke observou? Que quando ele duplicou a força em relação à situação anterior, quando ele foi medir a deformação que chamamos por ΔX, ele observou que duplicando a força, essa deformação também duplicou. Interessante, né? A força elástica é restauradora, ok? Essas indicações aqui são as indicações de direção e sentido da força elástica, que não é o momento. Agora, a gente está analisando uma determinada proporção vista por Hooke, ok? E aí foi numa terceira situação em que Hooke aplicou sobre a mola, sobre a mesma mola, uma força 3 vezes maior, 3F, provocando lá a força elástica da mesma maneira como nós vimos anteriormente. Observe que temos ainda o mesmo comprimento natural da mola aqui, só que ela sofreu uma deformação, ela foi alongada. E ao triplicar a força, essa deformação aqui, pasme você, o que aconteceu então? Aplicando uma força F, provocou uma deformação ΔX, duplicou a força, duplicou a deformação, triplicou a força, triplicou a deformação. Com base nessa proporção vista, observada experimentalmente, empiricamente por Hooke, ele conseguiu equacionar a força elástica de acordo com a deformação sofrida pela mola. Essa lei que nós vamos ver agora é a chamada lei de Hooke. Ora, então vamos à lei de Hooke. Mola sendo deformada mediante uma força F, força elástica restauradora, comprimento natural da mola, deformação sofrida. Corpos em regime de deformação elástica, molas, a força aplicada é diretamente proporcional à deformação. Gráfico que ilustra força e deformação, sempre uma reta de acordo com o que nós vimos. Para uma determinada força aplicada sobre aquela mola, deformação ΔX. Duplicou a força, duplicou a deformação. Triplicou a força, triplicou a deformação. Força e deformação diretamente proporcionais. Lei de Hooke. Força F, vamos dizer que é a força elástica, né? Já que ele está estudando, K vezes ΔX, onde Fe é a força elástica, ΔX é a deformação e, atenção, essa constante, esse valor de K, é o valor de uma constante de elasticidade ou constante elástica da mola, que depende da mola, depende do material que constitui a mola. Tá legal? Em termos de sistema internacional, nós temos isso daqui, olha. Newton para força, metro para deformação e o importante agora, essa constante de elasticidade tem como unidade no sistema internacional o Newton por metro, ok? Essas são as ideias de Robert Hooke.